Liveio e sua contribuição para o Livro das Eras da Igreja de William Branham. Este vídeo tem por finalidade auxiliar os inscritos do canal sobre de que maneira o irmão Liveio cooperou com o irmão Branham na edição do seu livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja. Devido aos falsos boatos de que Liveio tivesse acrescentado ideias pessoais a esse livro, nós produzimos algum tempo atrás um artigo intitulado O Livro das Eras é Autêntico, esclarecendo que, embora Liveio tenha auxiliado na edição do livro, o irmão Branham deve ser considerado como seu verdadeiro e único autor. Porém, sempre tivemos notícias de irmãos que tiveram dúvidas sobre isso ou que nos faziam perguntas e que nos pedem mais esclarecimentos sobre essa questão, em virtude de que muitos continuam a insistir, por razões duvidosas, de passar uma desinformação para os crentes da mensagem sobre este assunto. Pensando nisso, nós decidimos dessa vez então expor com detalhes como foi a cooperação de Liveio para esse livro, baseado em seu próprio testemunho que coletamos dos diversos sermões que já temos traduzido ao longo dos anos. E esperamos que esse trabalho possa esclarecer em definitivo sobre essa questão. Realmente, o irmão Branham acrescentou informações além das que ele pregou em sua série gravada em 1960 sobre as eras da igreja. Embora esse não fosse o seu pensamento inicial. Tudo o que ele queria a princípio era que alguém lhe ajudasse a transcrever o tema sobre as eras na forma de livro, exatamente da maneira como fora pregado. O irmão Liveio teve acesso ao manuscrito do Livro das Eras da Igreja por meio da irmã Anne Jean Price, que foi quem primeiro o profeta havia procurado para auxiliá-lo nesse trabalho. O irmão Liveio nos conta sobre como o manuscrito do Livro das Eras da Igreja do irmão Branham chegou às suas mãos. Ele disse o seguinte: de 1962 até 1965, nós estávamos muito próximos e nós tivemos um tempo muito bom juntos. E naquele momento em particular, o livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja não pôde ser escrito por Anna Jean Moore, porque ela disse: irmão Branham, eu tenho que recriar todo esse livro. Eu não conheço doutrina. Isso não é material para um livro do jeito que ele está. Eu não posso fazer isso. E ele ficou muito ferido. Mas o irmão Branham nunca gostava de mostrar a sua dor. Olhe, somos todos da mesma maneira. Ele é humano, nós somos humanos. Oh, ele disse, de qualquer maneira, eu não sei se eu realmente desejo que isso seja feito. Ele disse, vamos simplesmente deixá-lo isso de lado. Então, Anna Jean veio e ela disse, olha, Lee, você tem estado em torno do irmão Branham e eu sei como você prega, e você está na doutrina com ele. Você conhece a doutrina. Você não poderia levar isso e trabalhar com o irmão Branham? Eu disse, tudo bem, me dê o manuscrito. Então, eu fui até o irmão Branham. Eu disse, olha, irmão Branham, Anne Jean me deu isso. Agora, se você gostaria que o livro começasse, vou tentar recriá-lo. Vou lê-lo e vou tentar colocá-lo em uma linguagem da maneira que você quiser e faça o que você quiser com ele. Mas a essa altura eu já tinha ido para os selos. Então, eu li o material e eu disse, certo, irmão Branham, eu acho que eu posso fazer isso. Ele disse, Lee, você faria isso? Vá em frente. E eu disse, olhe, eu vou ter que chamar você para ajudar. Oh, ele disse, tudo bem. Então, de qualquer maneira, eu comecei o livro. Ao examinar mais cuidadosamente o manuscrito que o irmão Branham havia escrito, Liveio percebeu que havia muitos temas doutrinários que poderiam ser assimilados com maior exatidão se informações mais abrangentes pudessem ser acrescentadas para uma melhor compreensão, principalmente por parte daqueles que ainda não conheciam seu ministério e também para as futuras gerações.
todas as informações a mais que foram acrescentadas ao livro pelo irmão Branham foi devido a sugestões feitas pelo próprio irmão Liveio, que lhe disse que seria muito bom se ele aproveitasse a ocasião em que estava disposto a escrever um livro para também acrescentar mais detalhes sobre certos temas doutrinais nele apresentados. Aqui está uma parte de seu testemunho onde o irmão Liveio menciona isso. A coisa principal com que eu pude ajudar o irmão Branham foi com a escrita de seu livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja. Anne Jean Price, a quem ele primeiro se aproximou para fazer a edição, disse-lhe muito simplesmente que ela não conhecia a doutrina bem o suficiente para fazer a transcrição para um livro. Quando ele deu a transcrição para mim, eu o li e lhe disse: irmão Branham, temos que colocar uma porção de doutrina aqui, porque quando você menciona a semente da serpente, quem no mundo saberá do que você está falando? Quando você menciona predestinação, quantas pessoas têm as suas próprias ideias sobre isso? Ele disse que parecia bom para ele, e assim é como o trabalho começou. Se qualquer coisa que surgisse que fosse doutrinal, nós conversávamos sobre isso até que estivesse da maneira que ele desejava que isso fosse dito. Desde então, o irmão Liveio passou a trabalhar junto com o profeta na edição do seu livro, onde o irmão Veio procurava cooperar ao máximo seguindo todas as orientações que o irmão Branham lhe dava. No artigo que nós publicamos e que foi mencionado por alguns irmãos sobre como o livro foi escrito, há um comentário do próprio irmão Billy Paul, onde ele resume em poucas palavras esse intercâmbio entre Branham e Veio. O irmão Billy Paul disse o seguinte, na sua carta ao irmão Fussell: querido irmão Fussell, eu lhe agradeço por sua carta sincera para mim sobre o livro das eras da igreja, e eu respondi para você no melhor do meu conhecimento. E eu sei que perguntas têm sido levantadas sobre isso, mas papai disse que o livro das eras da igreja estava correto. O irmão Liveio ajudou a escrevê-lo, mas todo ele foi feito como papai contou-lhe a informação e etc. Veja que o trabalho de Liveio não se limitou somente no acerto gramatical das palavras de William Branham, mas também de transcrever todas as informações obtidas acerca daquilo que deveria ser publicado. Após receber do irmão Branham as devidas informações, Liveio então esboçava todo o conteúdo necessário que depois passava por uma análise criteriosa feita pelo próprio profeta. Porém, o irmão Veio também irá nos dizer de que nada do que foi escrito por ele no livro das eras era um produto mental seu. Não existe nenhum pensamento pessoal do irmão Liveio escrito neste livro. Todo o seu conteúdo foi de inteira responsabilidade do irmão Branham e de ninguém mais, porque não era a doutrina de Liveio que estava sendo defendida naquele livro, mas unicamente a de William Branham. Assim disse o irmão Liveio. Eles tentaram dizer que Liveio escreveu o livro das eras da igreja. Eu nunca escrevi o livro. O irmão Branham queria que eu escrevesse. Eu não faria isto. Ele disse: você pode pôr o seu nome nele e pôr todos os seus diplomas. Eu disse que eu não tinha nenhum, exceto de bom, malvado, mal, pior e pior. Por quê? Porque não era a minha teologia. Eu não sabia sobre o livro da vida do Cordeiro. Eu não sabia sobre o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Eu não sabia sobre o arrebatamento adequado. Eu não sabia sobre os selos e estas coisas. Como que eu poderia então pôr o meu nome a um livro? Essa era a sua doutrina, não a minha. Nunca tive nada a ver com a doutrina. Eu nunca compreendia a semente da serpente. Eu sabia que ela existia porque eu havia lido um pouco do resumo aqui e ali, mas eu não tinha ideia de como que tinha que ser a semente da serpente, que tinha que haver uma semente genuína. Não é a minha doutrina mais do que nada.
Segundo o testemunho do irmão Liveio, baseado em vários outros sermões que temos traduzidos, onde ele menciona o episódio do Livro das Eras, o irmão Branham pediu para que Liveio visse outras fitas já gravadas do mesmo período para ver o que mais poderia ser acrescentado. Liveio também precisou estar presente no maior número de cultos possíveis para sempre tomar notas de qualquer coisa que ele ouvisse e que também deveria ser acrescentado ao livro. Liveio escrevia as suas notas e as elaborava usando as palavras do irmão Branham, mas de maneira mais articulada para que pudessem ser de fácil compreensão ao lê-las. Reuniões, encontros e intermináveis ligações telefônicas foram realizadas entre os dois para discutirem nos mínimos detalhes sobre como cada palavra e ideia deveriam ser apresentadas. Lee escrevia sentenças e depois que o irmão Branham as revisava, fazia comentários do tipo: "Oh, isso está bom, Lee, vamos colocar isso no livro." Onde havia pontos que deveriam ser modificados ou acrescentados, ambos então conversavam e decidiam juntos sobre o que exatamente deveria ser escrito. O irmão Branham também deu liberdade para que Liveio fizesse suas próprias pesquisas pessoais a fim de obter novos subsídios para o manuscrito relacionado aos diferentes temas específicos que seriam abordados. Ele disse: "Então, quando decidi ajudá-lo a escrever o livro A Era da Igreja, o qual eu fiquei muito feliz em fazer, ele queria que eu pesquisasse por coisas. Então, eu passei por todos os volumes, eu tinha o meu Dr. James Wise e dei a ele uma cópia também, e eu comecei a pesquisar em revistas sobre isto e aquilo, e logo eu já sabia mais sobre o assunto na sua superfície do que eu acho que ele sabia. Por baixo ele sabia muito mais. E comecei a escrever sobre o assunto. E quanto mais eu escrevia, mais eu entendia que isso é exatamente o que tinha que ser. E não havia nenhuma palavra fora de continuidade." O irmão Branham incumbiu Liveio de fazer bastantes pesquisas em livros históricos, uma vez que uma parte das eras tinha a ver com a época em que cada era da igreja se passava. O irmão Liveio disse que não somente fazia suas pesquisas particulares, como também compartilhava com o profeta outros livros de história que ele mesmo possuía para saber se havia alguma informação que o profeta se interessasse e que poderia ser inserida no livro. Vários livros similares sobre as eras da igreja já haviam sido escritos até aqueles dias, porém, mesmo assim, o irmão Branham fez questão de fazer suas pesquisas pessoais para saber até que ponto ele poderia estar seguro em citar as mesmas informações históricas que os demais autores já haviam publicado. Dessa forma, onde o irmão Branham achou necessário fazer modificações, ele as fazia. Porém, onde ele pensava que tudo estava bem, ele simplesmente conservava, o que isenta William Branham e Liveio de qualquer falsa acusação de que eles tivessem cometido algum tipo de plágio por ter optado em dizer as mesmas coisas que outros autores disseram e que resultou estarem corretas. Mas além da pesquisa histórica, havia ainda a parte mais importante do livro, que era a parte doutrinal, e que era de inteira responsabilidade do profeta e de ninguém mais. Após discutirem os temas, Lee elaborava as sentenças que deveriam ser publicadas. Após o exame do irmão Branham, essas sentenças eram então inseridas no livro após a sua aprovação. O irmão Veio conta que o irmão Branham começou a ler mais intensamente a partir de 1958, incentivado pelo próprio irmão Lee. Quando o irmão Veio foi escrever sobre o batismo do Espírito Santo, ele precisou conversar com o irmão Branham por 4 horas e meia para poder compreender a sua doutrina, porque Veio entendia sobre o batismo da maneira pentecostal, enquanto o irmão Branham ensinava que o batismo do Espírito Santo e o novo nascimento eram a mesma coisa. Além desse tema, houve ainda vários outros dos quais o irmão Liveio necessitou de bastante tempo para desenvolvê-los, como o livro da vida do Cordeiro e o novo nome.
ele assim nos disse: agora, o próximo grande teste foi de 11 dias com o livro da vida do Cordeiro. Aquele pouquinho que você vê nas 7 eras da igreja levou-me o tempo todo que eu pude conseguir com o reverendo William Branham. 11 dias. E ainda que eu escrevi muito pouco. E depois eu fui para o novo nome. O que você vê ali é tudo que ele me disse. Eu o escrevi. Ele disse: muito bom, Lee, é exatamente isso. Para explicitar então ainda mais sobre como foi escrito cada porção do livro das eras da igreja, pensamos que seria bom tomarmos essa passagem do livro onde foi mencionado o novo nome como um exemplo. Livei disse que foi ele mesmo quem escreveu aquela parte do livro onde esse tema foi mencionado. O trecho a que ele se refere encontra-se na página 285 do livro do irmão Branham, uma exposição das 7 eras da igreja. E escreverei sobre ele meu novo nome. Meu novo nome. Quando tudo se tornar novo, então ele tomará sobre si um novo nome, e esse nome será também o nome da noiva. Que nome é esse? Ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-la. Mas, sem dúvida, ele deixará essa revelação para o dia em que ele desejar divulgar esse nome. É suficiente saber que será muito mais maravilhoso do que poderíamos chegar a imaginar. Agora, vejamos o testemunho que o irmão Livei dá sobre como foi a conversa que ambos tiveram sobre o tema do novo nome e o parecer que o profeta lhe deu sobre a maneira como Lee soube expressar em poucas palavras tudo o que o irmão Branham lhe disse. E Deus não dá o seu nome simplesmente a ninguém. Não, meu irmão e irmã, você deve ter cuidado com esta parte. Há coisas como um novo nome indo por aí agora. Eu não poderia pegar a cabeça ou a cauda do que o sujeito estava dizendo. Ele mesmo nem sequer sabe, mas ele está conseguindo convencer algumas pessoas. Você se engana com isso, e eu lhe digo, você está em terreno perigoso. Estou aqui como uma autoridade sobre isso. É melhor você acreditar. Você pode crer em que você desejar. Se fizer isso, saia daqui. E é melhor você acreditar em mim. Eu escrevi o livro para o irmão Branham. Eu disse: irmão Branham, eu não contei nada para eles. Ele disse: oh, você disse apenas o suficiente. Eu disse: não, eu não contei nada para eles. Ele disse: se você lhes disser menos, eles nem sequer sabem sobre isso. Se você lhes disser algo mais, eles correrão e ficarão fanáticos. Você ouviu o que eu disse? Você ouviu o que eu disse? Alguns de vocês não estão balançando sua cabeça? Você não dá a mínima? Eu não dou a mínima a você também. Eu estou lhe dizendo a você sobre o novo nome, para que você seja cuidadoso. Ele me falou sobre o novo nome. Ele disse: não, isso é tudo o que era. Ele disse: revelado sob os trovões. Isso é tudo que há quanto a isso. Conforme vimos neste pequeno exemplo, após ter coletado com profetas informações sobre aquilo que deveria ser publicado acerca de um determinado tema, o irmão Livei então preparava o texto para em seguida ser analisado pelo irmão Branham. Se depois ele achasse necessário acrescentar ainda mais alguma coisa, isso era mencionado. Do contrário, mantinha tudo exatamente como o irmão Livei havia escrito. Cada porção do livro das eras da igreja foi elaborada dessa maneira. Ao mesmo tempo que o irmão Branham escrevia para o profeta o livro das eras da igreja, ele também estava escrevendo o seu próprio livro de sua autoria, intitulado O Profeta do Século XX. Em diversas ocasiões, o irmão veio também pedir sugestões para o irmão Branham sobre o que ele poderia mencionar em seu livro. Em uma certa ocasião, o irmão veio e enviou ao profeta uma cópia do manuscrito do seu próprio livro para ser analisado. Junto com seu manuscrito, havia também uma carta com algumas perguntas que necessitavam ser respondidas.
Ao invés de escrever para o irmão Livio todas as suas respostas e sugestões feitas ao seu livro, o irmão Branham decidiu gravá-las em uma fita particular onde ele passava todas aquelas informações que ele considerava importante. Essa gravação ficou conhecida como Carta Áudio para Livio. Após ter feito várias sugestões ao livro, o irmão Branham recomenda na gravação para que, caso o irmão Lee aprovasse tais sugestões e decidisse inseri-las em seu livro, que apresentasse como se fossem ideias e pensamentos próprios seus, e não do irmão Branham. Vamos ver isto. Agora, olhe, Lee, qualquer destas coisas que eu tenho inserido aqui, achamos que o livro é maravilhoso. Deste modo, se isso não convirem, você achar que isso seria impróprio para um homem lê-lo desta maneira que eu havia fixado aqui, então omite-o. Este é o seu livro e eu quero que você o escreva. Esta é a sua opinião ao estar nas reuniões e o que você tem visto, e pelas fitas que você tem ouvido, e assim por diante. Agora lembre-se, destrua esta fita, apague-a ou envia de volta a mim. Vê? Agora, eu não. Estou falando a você somente algumas coisas que você pode extrair para a sua conclusão, vê? Agora, você pode dizer algo como isso? Embora, como todos os profetas em todas as eras, veja o que estou confessando a você, Lee. É para você saber o que eu entendo e que você entenda esta posição. Porém, eu não posso dizê-lo às pessoas, vê? E agora, você pode dispor disto se você quiser fazer isto. Utilize isso como você próprio falando. E assim foi feito. Muitas porções do livro de Livio possuem pensamentos próprios do profeta, mas Veio apresenta-os como se fossem seus. No livro das Eras houve algo mais ou menos parecido com isso, onde Lee teve a liberdade de elaborar as suas próprias sentenças se passando pelo seu autor. Tudo isso só foi possível porque o irmão Branham possuía uma inteira confiança no ministério de Livio, que sabia transcrever exatamente o que lhe fora dito. Porém, em momento algum, Livio colocou suas próprias palavras ou ideias na boca de William Branham, no sentido de fazer o profeta dizer no livro das Eras os pensamentos pessoais de Livio, pois cada ideia ou pensamento exposto foi escrito exatamente como o profeta lhe havia sugerido. Embora o irmão Branham tivesse se passado pelo irmão Branham usando, porém, uma linguagem requintada, muito diferente daquela que o profeta usava, a fim de tornar a leitura do texto mais aprazível, cada ideia ou sentença estava ali por recomendação do próprio irmão Branham. Muitos, por não terem compreendido isso claramente, passaram a propalar a falsa ideia de que Lee tivesse colocado seus próprios pensamentos no livro. Veja o que o próprio irmão Livio disse a respeito. Agora, eles têm feito eu colocar palavras na boca do irmão Branham, mas eu não coloquei. Eu não sei quem mentiu sobre isso, mas eu posso lhe dizer exatamente o que eles disseram. E eles mentiram, porque eu não fiz isso. Eles não conhecem o idioma inglês e eu conheço. Eles não conhecem a palavra, mas eu conheço. Eu sei exatamente o que foi dito e por que foi dito. Alguns chegaram também a sugerir que o irmão Branham não havia examinado o livro quando sua conclusão foi feita, mas com base no testemunho da irmã Rebecca Branham, Billy Paul e do próprio irmão Veio, o irmão Branham teve o cuidado de examinar cada parte do livro, chegando às vezes a demorar um mês inteiro para analisar apenas um único capítulo. Veja o que o irmão Livio disse. Há aqueles que pensam que o livro não foi examinado pelo irmão Branham. Ele teve o terceiro capítulo por 30 dias inteiros e chorou. Ele estava animado com esse livro. O irmão Veio também explicou que a passagem do livro onde é mencionado uma predição para o ano de 1977, onde o irmão Branham diz que esperava que nesse ano todas as visões que lhe foram dadas em 33 se cumprissem, estava baseado nas palavras do próprio irmão Branham, sem se tratar de um assim diz o Senhor, mas apenas de uma opinião pessoal que não se confirmou. Esta passagem havia sido escrita pelo irmão Lee, baseado em vários outros sermões onde o irmão Branham mencionava isso, como mais uma prova de que o irmão Branham havia de fato examinado cada porção do livro
O irmão veio e disse que o profeta leu as anotações que ele havia feito sobre a sua predição para o ano de 1977 e que não viu nenhum problema em deixá-las da maneira como foram escritas, simplesmente por ter ficado bem claro de que não se tratava de uma profecia. 1977 foi muito fácil de entender porque o irmão Branham disse: eu estou predizendo. Onde as pessoas interpretaram mal o livro das eras da igreja, e eu não posso, eu não os culpo, tudo bem. O livro das eras da igreja diz: não estou profetizando, estou predizendo. Ou seja, isto não é o assim, diz o Senhor. Isso está para ser. Mas de acordo com a extensão do tempo, isso é empregado para estas visões e tudo mais, e as palavras estão ali por divina revelação. Agora a questão é, se ele não está profetizando, a divina revelação não está dentro da profecia. Qual foi a divina revelação? As 7 visões. Então, isso jogou algumas pessoas em um laço. Eu não estou triste. Eu sabia o que eu escrevi e exatamente por que eu escrevi isto. E o irmão Branham leu isto, e ele sabia disso. Se alguém não está totalmente familiarizado com a doutrina de William Branham, ao ler o seu livro poderia correr o risco de duvidar do seu conteúdo ao ponto de pensar que aquilo que estivesse lendo não fosse um ensino seu precisamente, mas dele veio. Por mais inacreditável que possa parecer, isso já aconteceu. Porém, um dos problemas mais comuns para um grande número de leitores do Livro das Eras é de que muitos tiram suas próprias conclusões acerca do que leram. E justamente pela falta de informação, eles acabam fazendo deduções incorretas e que não refletem o real pensamento do autor. Mas mais uma vez, o irmão Liveio irá nos dizer que tudo o que ele escreveu foram os pensamentos e ensinos de William Branham e de ninguém mais, baseado em uma vasta pesquisa em suas fitas e livros e também de várias entrevistas e conversas que ambos tiveram tratando sobre doutrina. O irmão Liveio disse: quando o livro saiu, Beck disse ao seu pai: papai, uma pessoa pode ir para o céu sem nascer de novo? Ele disse: não, quem disse isso? Ela disse: Liveio no livro As Eras da Igreja. Liveio nunca disse isso no livro As Eras da Igreja. Beck Branham leu seu próprio pensamento no livro As Eras da Igreja. Eu vou dizer-lhe esta manhã, há pessoas sentadas aqui que podem estar lendo os seus próprios pensamentos no livro. Tive pessoas que fizeram isso debaixo do meu nariz, ao citar o livro para mim. Eu escrevi o livro, eu sei o que o livro diz e por que ele o diz. Eu sei o que está dentro dele. Eu tratei de muitas coisas com o profeta, pesquisei o que ele queria que eu pesquisasse. Eu simplesmente li os manuscritos antigos e consegui o que mais eu pudesse reunir deles. Outro motivo do Livro das Eras da Igreja possuir informações adicionais ao que foi pregado em 1960 foi porque o irmão Branham se convenceu de que boa parte do que ele havia pregado em sua série sobre os 7 selos em março de 63 também deveriam ser incluídos no livro devido à sua riqueza doutrinal. Porém, o irmão Branham possuía uma certa dificuldade para conseguir reunir 2 séries de temas diferentes em um mesmo livro sem criar uma desarmonia entre elas. Então, o irmão Branham pediu para que o irmão Veio fizesse um esforço adicional analisando cada um dos sermões a fim de tomar notas sobre os selos e ver o que poderia ser mencionado acerca deles no livro. Porém, perto do livro ser concluído no ano de 1965, o irmão Branham cobrava esse trabalho do irmão Veio com uma insistência e pressa pouco comum, como se sentisse que lhe restaria pouco tempo para fazê-lo. A grande verdade é de que o irmão Branham sabia que o seu ministério na Terra já havia encerrado, e ele pensava que se pelo menos concluísse o seu livro pouco antes de partir, sua missão já estaria completada. Alguns dias depois do Livro das Eras ter sido publicado, o irmão Branham faleceu. O irmão Liveio disse: eu nunca escrevi o livro até que ele entrou nos selos, e é por essa razão que você encontra tanto sobre os selos no livro As Eras da Igreja.
Você nunca poderia escrever o livro a partir de um ponto de vista doutrinário, a menos que você colocasse nele o que estava nos selos. Em julho do mesmo ano, quando o livro foi feito, ele me pediu para ir para os selos. E eu não sabia na época por que ele estava tão nervoso, e por isso que ele queria isso acabado. Ele iria partir. Ele sabia o que eu não sabia. Certa vez os irmãos Sidney Jackson, de África do Sul, e o próprio irmão Willard Collins, que posteriormente, após a morte de irmão Branham, seria o pastor do Tabernáculo Branham de Jeffersonville, cada um destes dois, em tempos diferentes, procuraram o irmão Branham porque não acreditavam que o livro realmente fosse escrito por William Branham. Eles o procuraram e a cada um desses dois, o irmão Branham disse a mesma resposta. Ele disse: "Meu livro é o Assim diz o Senhor." Portanto, com base em tudo que abordamos aqui, podemos assegurar a você de que, embora a edição do Livro das Eras da Igreja tenha passado pelas mãos do irmão Liveio, somente William Branham é o seu verdadeiro e único autor, e de que todo o seu conteúdo, o qual foi exaustivamente revisado por ele, expressa com exatidão tudo o que ele nos propôs transmitir. Sem dúvida, esse livro tem sido de grandes bênçãos para a noiva de Cristo. E embora Satanás tenha usado homens para aviltar o trabalho de William Branham, nada pode ser feito para diminuir a importância que esse livro representa para nós. Pois, como o próprio irmão Branham disse em sua introdução, esse livro é uma mensagem de meu coração para o coração das pessoas. E hoje podemos dizer, com segurança, de que os nossos corações não somente são gratos, mas rejubilam por tão grandiosa mensagem.